Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do RH Cast. Hoje está aqui comigo um convidado super especial, Gustavo Duarte. Ele é diretor financeiro da KFG Distribuidora, a maior distribuidora de produtos saudáveis do Brasil. Então, eu já prestei serviço lá para a KFG, né? Acho que foi 4 anos. Foi, Ivana. E o Gustavo é um diretor que mora no meu coração. No final eu vou dizer por quê. Só no final nós vamos revelar, né? A gente tem muita história juntos, né, Ivana? Muita história juntos. Então, eu tô chamando aqui pessoas que foram importantes nessa trajetória que eu tô completando de 20 anos de RH, né? Então, desses 20 anos, eu acho que a gente trabalhou junto os últimos 6 anos, eu acho. Foi, praticamente. Praticamente 6, né? 6 anos aí. Prestando serviço lá. Então vamos lá, Gustavo. Primeiro, antes da gente começar, conta aí pra gente o que é KFG. Então, primeiro, na verdade, gostaria de agradecer, né, Ivana, esse convite especial da gente poder participar do podcast aqui da Ivana RH de Resultados. Falar também com todos esses RH de resultados que estão nos ouvindo ou nos assistindo, né? Logo mais, então, pra gente é um prazer imenso, né? E agradecer também por toda a trajetória que a gente construiu juntos, né? Bom, falando de KFG. KFG completou agora em fevereiro 16 anos de existência. Hoje ela é a maior distribuidora, referência, na verdade, na distribuição de suplementos alimentares no Brasil. E é uma empresa familiar, foi fundada pelo São Angelino, que é nosso pai, uma necessidade familiar, mas também numa visão dele de ele identificar, né, essa mudança comportamental onde as pessoas estão buscando muito mais qualidade, muito mais saúde, muito bem-estar, mas bem-estar também. E isso vem também os suplementos sendo uma fonte fundamental, né, um apoio a isso nessa jornada. Então a gente identificou esse mercado lá atrás e vem se profissionalizando, se dedicando, se comprometendo a entregar e gerar mais valor, né? Hoje o grupo é formado por mais de 300 colaboradores. 300 colaboradores já, né? Eu conheci a KFG quando ela tinha menos de 80. Passasse nesse processo aí. Passei nesse processo, né? Menos de 80 pessoas. Eu lembro que a gente tinha a meta de chegar sempre, poder participar das 150 melhores para se trabalhar. Então tá, Gustavo, mas assim, para quem não sabe, produtos saudáveis, o que a KFG vende, distribui? Bom, quem aqui conhece creatina? Creatina. Toma creatina, Ivana? Com certeza. Colágeno. Colágeno, Verisol, hidrolisado, colágeno whey protein, barras de cereal. Barras, né? O mercado teve uma evolução gigantesca, né? Lá atrás a gente fala assim que o que era o mercado saudáveis lá atrás? Eram chás, né? Em si, alguns poucos suplementos que foram surgindo, barras, principalmente barras de cereais. E hoje a gente teve uma evolução gigantesca, né? Assim, o mercado realmente tomou uma proporção gigante por esse apelo, né, das pessoas se conscientizarem. Então, hoje elas percebem que a creatina não é só, por exemplo, para o praticante de atividade física de alta performance, a creatina é para todo mundo, né? Ela entrega muito mais do que isso, uma questão cognitiva, inclusive. Proteína, né? O apelo proteico. Sim. Quantas pessoas buscando isso, né? Para que realmente tenham mais qualidade de vida. E substituindo também, né? Algumas refeições, por exemplo, que às vezes você tinha um lanchinho que não era tão saudável, nada substitui os alimentos. Mas aquilo que você não pode, é melhor às vezes você suplementar, por exemplo, com uma barra de proteína num lanche no meio da tarde, do que você ir lá... comer algo que não é nada que não é saudável. Entende? Exatamente. Então a gente entrou nesse mercado, né? E aí também o Segerino teve uma experiência muito grande de distribuição por 15, 20 anos. Então ele trouxe isso também, essa expertise dele lá atrás para o negócio. E a gente vem ajudando, né? Apoiando. Então hoje você é diretor financeiro, grande parte das decisões da empresa passam por ti, né? E queria que tu contasse aí, como que você me conheceu? Você lembra? Como eu conheci, Ivana? Eu acho que, na verdade, a gente fez uma consultoria, né? Mas acho que por indicação também de alguns outros amigos, assim, que falavam muito bem já da Ivana, né? Dentro dos trabalhos que você vinha contextualizando no mercado, a própria plataforma também de recrutamento e seleção. RH na época. Uhum. E aí eu falei, olha, eu acho que é o momento, a gente precisa ter uma consultoria, um apoio, né? E aí você veio, a gente começou a desenvolver alguns trabalhos, né, ao longo do tempo, depois interrompemos um pouquinho, né? Com o trabalho de um RH interno, voltamos, eu falei, Ivana, acho que não é isso bem ainda, voltou, ficou por mais um longo período com a gente, né, Ivana? E foi muito bom, né? Foi muito bom mesmo. E
Por que tu lembra, assim, hoje, lá naquela época, que eu acho que foi em 2019, que tu já estava buscando estruturar um RH, o que te levou, quanto diretor financeiro, a querer estruturar um RH na tua empresa? Então, assim, ao longo da jornada, né, como empreendedor também e empresário, né, assim, a gente vai tendo algumas demandas diferentes, né, algumas necessidades diferentes. E no início você contrata, multitarefas, faz tudo, busca desenvolver, reter, talvez mais por proximidade nesse sentido, né? Mas ao longo do tempo você percebe que você precisa de pessoas que realmente te dêem um suporte, né? Um conjunto de ferramentas muito maior com algumas necessidades que você tem dentro da companhia, né? E aí a gente percebia, né, com a empresa escalando do jeito que ela estava, a gente percebia que a gente precisava de um RH mais estruturado para que a gente conseguisse ter um crescimento sustentável e sólido, né? Uhum. E passa por pessoas, né? A gente tem algumas frases assim que tudo são pessoas, né? Inclusive a gente teve um podcast sobre isso, né? E realmente, né? Tudo são pessoas. A empresa é feita de pessoas, né? A gente trabalha em prol dos nossos clientes, que são pessoas, né? Os consumidores finais, lá na ponta deles, a gente representa, né? Distribui essas marcas. Então, assim, a gente trouxe realmente um RH, né? que pudesse nos apoiar e acompanhar também ao longo dessa nossa jornada de crescimento, né? A gente percebia que a partir dali, peraí, até aqui a gente veio do nosso jeito, mas a partir daqui a gente precisa realmente de um apoio, sabe? Uhum. E eu acho que foi a partir disso, esse foi o ponto crucial, sabe? Algumas dificuldades que nós estávamos tendo e a gente, vamos trazer alguém com mais experiência que possa contribuir. Uhum. E nesse tempo que eu fiquei lá prestando consultorias na KFG, você lembra de algum projeto que te marcou, algum trabalho, alguma situação? Então, lembro de alguns, né, Wanda? Ele já ri, ó. Teve muita coisa, né? Muita. Mas, assim, eu acho que 2 projetos que foram bem fundamentais na nossa jornada, assim, que a gente não tinha implantado. Né? Eu acho que foi a avaliação de desempenho. A gente não tinha algo estruturado, né? Os feedbacks eram feitos assim, de qualquer forma, né? Nem existia avaliação nesse sentido de a gente realmente poder passar isso para o colaborador, metrificar, né? A partir dali, de repente, montar um plano de ação para o colaborador, um plano de desenvolvimento, né, dele. Sim. Então, a gente não tinha isso estruturado. Isso foi bem importante, né? Porque a partir dali a gente realmente conseguiu desenvolver, dar mais clareza também, né, para o colaborador, em que momento que ele está, o que a gente deseja, né, já incluindo isso tudo dentro. O que a gente espera dele. O que a gente espera, né? Eu lembro assim de alguns eventos, por exemplo, inclusive até com relação a feedback, sabe? Assim que um colaborador, uma vez, os liderados todos foram chamados e um não foi chamado, né? Assim, a respeito de feedback. Mas esse que não tinha sido chamado é porque ele era um excelente colaborador. Só foram chamados alguns colaboradores para dar algum feedback assim construtivo, do né? Que ele tinha que melhorar. E aquele que não foi chamado, sendo o melhor colaborador, ele se sentiu, nossa, será que estou fazendo alguma coisa errada? O que está acontecendo comigo? E era totalmente o contrário, mas porque a gente realmente precisava, né, dar esse feedback. Mas faltava essa consciência coletiva dentro da companhia. Nem todos foram treinados, né? A maior parte das lideranças é treinada em cima de competências técnicas, né, para exercer essas funções, mas às vezes não chega, né, na gestão de pessoas. Exatamente. Então eu acho que a avaliação de desempenho foi algo que nos ajudou muito como ferramenta de gestão. E um outro ponto importante foi o programa Padrinhos, né? Que a partir dali eu acho que esse onboard, né, esse acompanhamento das pessoas que estão ingressando na empresa foi bem diferente, assim, sabe? Porque antes não tinha, assim, é responsabilidade do líder? Mas às vezes o líder não consegue, então a gente consegue realmente esses padrinhos, eles conseguem dar uma atenção especial, né? Foi todo um acolher, time, né? E acolher, né? E mais preparados, né, Ivana, para isso, assim. E inclusive também já projetando neles que eles possam crescer e amadurecer, pra ser porque líderes no futuro. Às vezes é um próprio desafio para eles, né, Ivana? Assim, para eles também se desafiarem, sair da zona de conforto interna que eles estão. Então, acho que isso, assim, foram 2 programas bem relevantes e que a gente conseguiu implantar e realmente seguir, né? Não é um negócio que a gente só implantou, deixou, a Ivana não está mais lá e parou. Não, ele está tendo continuidade, sabe? Sim. Né?
Muito legal, até me arrepio. Que bom. E eu acho legal destacar, assim, do que tu falou ali do feedback, né? Que muito líder, ele faz... E tu vê, essa situação que tu contou, né? Um líder, ele tava fazendo na boa vontade dele, né? Ele viu que algumas pessoas da equipe tinham algo a melhorar e chamou aquelas pessoas. E daí aquele que não foi chamado achou, tá, mas por que chamou os outros e não me chamou? Começou a achar algo negativo, né? Mas a intenção do líder era boa. Sim. Porque a gente, como líder, muitas vezes a gente pensa, esse cara aqui tá performando, então ele não precisa de feedback. Precisa de porque atenção. ele já performa, né? E a avaliação de desempenho vem para dizer, não, cara, tu tem que dar feedback igualmente para os colaboradores. Para quem performa, tá até às vezes mais do que não performa, né? Mas a visão do senso comum é dar foco para aquele que tá fazendo errado. E muitas vezes deixar o que tá fazendo certo sozinho. A gente não reforçar o comportamento. Não reforçar para que ele venha repetir, né? O balde de feedback. O balde de feedback. Então, são 2 projetos bem interessantes mesmo, né? E o Padrinhos, assim, o que eu acho legal é que eu vejo hoje nas fotos e nos stories, né? Que muitos daqueles que começaram lá atrás como padrinho, hoje são líderes. Exatamente. Eles deram esse passo como padrinhos, porque o programa também, ele influencia, sabe? Nesse sentido. Queira ou não queira, eles estão conduzindo os novos colaboradores na nova jornada. É uma responsabilidade grande também, né, nesse sentido. E isso faz com que eles se desenvolvam, faz que eles vão buscar um pouco mais de conhecimento, né? Faz que tenham que vir alguns sábados na empresa para poder estudar, se preparar. E aí a gente já mostra que, esses colaboradores realmente estão buscando uma jornada diferente aqui dentro, né? Eles não querem apenas estar ou fazer a função deles, eles querem mais. Então as oportunidades vão surgindo, essas pessoas também vão recebendo essas oportunidades, né? Mas eu acho que eu sei por que tu gostou desses 2 projetos. Aí. Porque esses 2 projetos custaram o quê para a organização? Só o tempo, né, Ivana? Só o meu tempo e o tempo do RH, né? Mas olha só, eu queria salientar isso, né? Porque se muito RH acha que para fazer projetos que impactem, precisa ter muito dinheiro. E não precisa. Não é. Esses são projetos que realmente foi um pensamento, uma ideia, e colocar isso em prática, organizar. Claro, ter também um apoio, né? Eu acho que da direção, acho que isso é fundamental. Sim. Mas muito mais do que isso, é mostrar o impacto. E às vezes nem tudo está relacionado com gastos elevados, né, Ivana? Assim, a gente percebe que às vezes, mas pra gente fazer algo tão fora da curva, vou precisar, sei lá, contratar alguém. Cara, mas peraí, por que a gente não pode às vezes utilizar os recursos internos a favor também, né, dessas necessidades que nós temos? Ali foi simplesmente tempo, organização, envolvimento de todo mundo. E o custo irrisório. A gente custo comprou irrisório, uns broches, café, né, Ivana? Café para as pessoas. Café. E foi isso aí. E tem dado muito resultado. Muito resultado. Então, RH, não precisa de muito dinheiro. Tá aqui o diretor financeiro falando. Eu brinco assim, o Gustavo ri, porque a gente trabalhou muito juntos, eu como RH e ele como diretor financeiro. Vocês imaginam quantas conversas eu tive que ter com ele para ele abrir a mão e liberar verba pro RH. Né? No orçamento, Gustavo, né, Ivana? Pra quem sabe, ele é alto C, conforme. Então, tudo ele quer ver na planilha. E teve uma coisa que eu aprendi com ele também, olha só. Tipo assim, não levar o valor mensal. Já levar o valor anual. Porque o Gustavo, tudo era assim. Eu chegava pra ele assim, mas vai ser 1.000 por mês. Ele, não, vai ser 12 mil por ano. Mas vai ser tanto por mês, R$100 por mês. Não, mas vai ser tanto por ano. Ele já pegava a calculadora assim, não, então agora a gente já vai levar, né? Que daí é onde tem a expertise do RH também. Sim. Ele já calculando, então já vamos levar o valor ano pra ele ver que vai... Não, mas é ano, ó. Aí a gente tentava, não, Gustavo, mas olha por mês. Vamos lá. Outra coisa que eu queria destacar aqui também é que tanto o projeto Avaliação de Desempenho quanto o Padrinho, ele tem que ter uma forma para ser feito, né, Gustavo? Porque todo projeto que o RH faz tem que ter certos cuidados. E aí me lembrou de uma história que eu acho que nem vocês sabem. Mas quando eu fui a primeira vez na tua empresa, na KFG, eu fui chamada lá pela coordenadora, na época de RH, que depois foi para o fiscal e hoje está coordenando outro projeto, né? Que a empresa cresce e vai dando oportunidade, né? Que ela me chamou a primeira vez, eu acho que até que a Adriane estava junto. Uhum.
ela me chamou para uma proposta para avaliação de desempenho. Então já era um desejo lá atrás de implantar essa avaliação de desempenho. E eu fui lá na KFG, na época ainda presencial, antes da pandemia, a gente fazia tudo presencial. Né? E eu cheguei para vocês querem implantar? Ela queria me contar um pouquinho da história e queria uma proposta para implantar a avaliação de desempenho. E eu falei para ela, ok, vocês já têm líderes preparados? Daí ela assim, não. Eu tipo, tá, eles não sabem dar feedback. Não. Eu falei, vocês já têm uma cultura de feedback, assim, já foi aplicado algumas vezes? Ela falou, não. Eu falei, tá, vocês têm algum treinamento previsto para os líderes? Não. Daí eu falei... Não tem nada nem... Não é isso. Aí eu falei, não, vocês tinham recrutamento e seleção, sim. vocês tinham integração, a KFG sempre foi uma empresa organizada. Mas não tinha esse projeto em específico. E aí eu falei para ela assim, Carla, eu não vou te passar uma proposta para avaliação de desempenho, porque nesse contexto que você está me passando, usar uma avaliação de desempenho vai ter o efeito contrário. Uhum. Então, olha a importância de entender, né, o momento da empresa, porque senão não ia dar certo. Mas esse sempre foi um diferencial, Ivana. Eu acho que nesse sentido, e dos RHs também terem esse feeling, sabe? Porque acho que uma das dificuldades que a gente passa, a gente teve várias pessoas atuando assim dentro do RH, né? É de entender esses momentos e a consistência de cada ação. Quando entrar com cada ação, sabe? Realmente de forma estratégica, sabe? Eu preciso ter por base implantar isso para depois chegar nisso, para depois chegar nisso, para depois chegar nisso. Quando você mostra esse mapa que, ok, olha só, o primeiro passo que a gente vai dar é esse, para depois a gente avançar para esse, para depois para esse, que lá no final a gente vai ter esse resultado. Isso vai dando clareza das ações e a gente não vai ficando perdido, tu entende? Uhum. Assim, porque eu acho que os empreendedores às vezes não têm noção. Não Eles acham que as atividades do RH, talvez muitos por posicionamento, ou talvez por realmente não terem essa clareza de mostrar, né? O RH é um setor só de apoio, mas não é isso. Ele pode ser muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso quando a gente fala de pessoas, né? Sim. Então, eu acho que a partir do momento que o RH vai tendo essa clareza e mostrando isso para o empreendedor, vai ficando mais fácil a relação dele também. Sim. Né? Você falou uma coisa muito importante, o posicionamento, né? E a estratégia por trás. Não fazer ações soltas. Porque, com certeza, a questão de querer uma avaliação de desempenho é porque estava vendo... era como se fosse um projeto de solução para isso. Só que, bem como você falou, antes de chegar na avaliação, tinha que ter muita base para cima, né? Então, na época, eu lembro que eu falei para ela assim, eu não vou te passar uma proposta de avaliação de desempenho. Eu vou te passar uma proposta de desenvolvimento de líderes. A gente tem que começar por aí. Porque se os líderes não estiverem preparados, eles vão dar um feedback, talvez vai surtir o efeito contrário. Não vai ser assertivo. Não vai ser assertivo, né? Então tem que ter toda uma preparação, né? Tanto que quando eu entrei na KFG, eu entrei em fevereiro, a gente foi fazer a primeira rodada de avaliação de desempenho em setembro. Você lembra? Foi. Então foi o ano inteiro trabalhando, leitura de livro, treinamento de líderes, descrição de cargos, feedback, para depois chegar lá no formulário com as notas que vocês, né, praticam hoje, vai estar rodando. Mas fico muito feliz. Demais, foi uma Mas preparação. Mas eu acho que tu foi tendencioso, porque foram 2 projetos que não precisou de dinheiro. Agora, outra pergunta aqui, ó. O que te deu segurança, né, para te liberar verbas pro RH? Porque eu lembro quando eu entrei, não tinha verba nenhuma. Você lembra que cada vez que eu precisava gastar alguma coisa, eu tinha que ir lá com o formulário em papel. Gustavo, assina aqui pra mim, libera pra mim esses R$100. Era um chororô, né, Ivana? O Gustavo já disse assim, eu não aguento mais te ver com esses papéis atrás de mim. Ele chegou a dizer assim, ó, eu libero R$500 pra ti, pronto já. Muita perseverança, gente. Tem RH que chega pra mim e diz assim, mas o diretor não aprovou. Eu digo, cara, o Gustavo, eu pedi assim, Gustavo, vamos fazer tal coisa. Ele assim, Ivana, fala comigo em abril. Eu ia lá no Asana. Abril, falar com o Gustavo. Daí chegava em abril. Gustavo, lembra aquele projeto? Não. Agora a gente tá implantando o sistema. Segundo semestre. Eu ia lá no Asana. Segundo semestre. Mas enfim, hoje a tua empresa, ela tem... Pelo menos até quando eu fiquei lá, ela tinha aproximadamente R$450 mil de verba para o RH anual. Então, o que te fez mudar? Tipo, um RH que não tinha nenhuma verba para um RH que tem uma verba robusta anualmente. Então, acho que um ponto principal é realmente a questão do resultado, né, Ivana? Assim,
Quando a gente começa a enxergar que as ações geram realmente resultado, tem impacto dentro da organização, né? A gente, acho que qualquer empresa, né? Óbvio, sempre tem algumas situações que são feitas, né? Análise estratégica da empresa, analisar os números, o RH, isso também eu sempre valorizei muito, né, Ivana? De ter esse feeling, porque é totalmente diferente, por exemplo, você vir de uma empresa, né, que tem um orçamento XYZ, uma multinacional, ou uma empresa que já tem, né, um tamanho aí gigantesco, e você vai para uma empresa de médio ou pequeno porte, querer gerar todas as ações que você tem aquele orçamento, né, para dentro dessa empresa. Não! Cada empresa tem uma necessidade, tem um orçamento, né, e você também tem que adequar. Como você falou, dá para adequar. Né? Não posso fazer o treinamento XYZ, mas posso fazer o X, talvez. Não posso fazer o Z nesse momento, mas faço o X, já vai ter o impacto. Um dia a gente vai chegar no Z, né? Então eu acho que essa construção que a gente foi tendo e mostrando, né, que as ações foram tendo resultado, isso vai abrindo espaço para que a gente faça mais. Porque a empresa, ela vive de resultado, né? Ela tá para gerar valor, né? Tanto para os colaboradores, fornecedores, clientes, principalmente. Mas essas ações têm que dar resultado, né? Então, eu acho que a partir disso, a gente começa a ter mais confiança, né? Para que a gente possa ceder um espaço maior dentro do orçamento. A gente sabe a importância das pessoas desde o início, mas não é o receio de não investir. O receio sempre é de investir em algo que não vai dar resultado. Não vai gerar valor, né? Eu acho que recurso tem, mas a questão tá claro o resultado que isso vai gerar, o impacto que isso vai gerar. Pode ser que numa coisa ou outra você não acerte. É normal, desde que você tenha um alinhamento, né? Nenhuma empresa vai acertar em tudo, Sim. como no RH vai acertar em tudo. Mas a gente tem que acertar mais do que errar, né? Sim. E mostrar isso. Eu acho que a partir disso é que realmente a gente conseguiu ter esse avanço, né, Ivana? Um RH mais estruturado. Você falou exatamente o que eu falo para as minhas alunas, né? Primeiro mostra um resultado, primeiro faz programas, que aí depois a verba vem. Mas muita gente quer esperar. Não, primeiro eu vou esperar ele me dar 450 mil de verba, aí depois eu vou fazer. Não, mas é o pensamento do senso comum. Né? Sim. Tipo, espera o cenário ideal. Mas esse cenário ideal não vai chegar se tu não der um passo, uma decisão e fazer o melhor com aquilo que tu tem. Então, no começo eu tinha R$500. Então, era isso que eu ia trabalhar, fazendo projetos que coubessem nesse orçamento, que era um milagre, né, Gustavo? Mas, eu falo, ele já sabe. O Gustavo ri, porque muito dos meus memes, não de agora, né? Mas os meus memes vinha do Gustavo. Vocês querem acompanhar tudo, é só, né, ir no perfil da Ivana. E vão ver todos os memes no Instagram, vai ter tudo lá, toda inspiração lá da Ivana. O Gustavo era minha inspiração. Muitas vezes o Gustavo queria fazer algumas coisas, assim, tipo, dar VA diferenciado para uma pessoa. Eu chegava assim, Gustavo, VA é padrão, Gustavo. Mas até uma coisa que eu falo para as minhas alunas também, assim, minhas mentoradas, tudo é a forma de falar, né, Gustavo? Sim. Tipo assim, eu nunca cheguei brigando com o Gustavo, tipo, cara, como que tu deu VA de tanto pra pessoa? Não, acho que isso é um ponto crucial, sabe? Porque assim, eu acho que não... os RHs têm que ter esse entendimento, né? De também ter a visão do negócio. Você acha que o empreendedor não quer fazer as coisas, ele não quer implantar? Não é isso. É que às vezes não é um momento que é possível ser feito aquilo, né? Mas eu acho que também se você souber colocar, posicionar e mostrar a importância, né? Mas é porque ele é cabeça dura ou alguma coisa assim nesse sentido. Não é isso. Às vezes tem que realmente mostrar a importância daquilo para o negócio e dentro do alinhamento das necessidades da companhia. Eu acho que isso é o principal. Da cultura, né? Da cultura, sabe? Porque às vezes não adianta, Ivana, a gente trazer alguma coisa mirabolante assim, que não cabe dentro daquela cultura, daquela companhia. Cada empresa vive uma fase. A KFG de 16 anos não é mais uma KFG de 1, 2, 5, 10. 25 anos E a atrás. de 20 não vai ser. Tu entende? A gente tem que estar sempre evoluindo, sempre com a visão à frente. Mas tudo é uma fase, tudo é um processo. E aí, às vezes, você chega, né, com um pacote pronto. Assim, não, eu tenho que saber como adequar aquilo. E essa é a percepção que eu sempre vi algo diferente, tu entende, Ivana? Assim, de que, opa, peraí, esse é o momento, eu vou aplicar isso. Esse é o momento, eu vou trazer isso, né? Para cada necessidade dessa situação. Então, eu acho que tá aí, sabe? Assim, você tem muitas ferramentas,
mas para cada momento da empresa, né? Cada situação e cada empresa tem um estágio, né? Você faz esse mapeamento, você entra lá, você começa a visualizar as coisas que acontecem e o que precisa aplicar. Então, acho que vem muito disso, sabe, Ivana? Assim, de entender cada momento e poder aplicar, né, conforme essas necessidades, né? Conforme isso. E o Gustavo, como um alto C, né? Tu gostava dos meus planos de ação de RH, né? Demais. Ele é aquele diretor, gente, que ele lê o plano. Eu entregava o plano e ele começava a ver. Tá, mas isso aqui, o que é isso aqui? Não, é porque tem muito diretor que nem olha o plano, né? Ah, tá, esse aqui é o plano, assina o plano. Gustavo, não. Ele gostava de ver o plano item por item, né? O plano da QFG tinha umas 4 páginas ali, vai. E uma coisa que me marcou muito, assim, do Gustavo é que uma vez, nesse período que eu fiquei lá, uma vez a empresa teve um momento difícil, né? Sim, sim. A empresa passou por um momento ali que não estava atingindo as metas, enfim. Então, acho que toda empresa passa por aquele período assim, né? Teve que se readequar, né, Ivana? Teve que se readequar. E foi um momento que eu lembro do Gustavo indo nas salas. Aí eu vou contar. Conta. O Gustavo abria a sala e dizia assim, vem aqui. Aí chamava um gestor e dizia assim, acha alguém do teu time para demitir, que nós temos que reduzir custo. E eu lembro do Gustavo me chamando, né? E daí já ficam todos os gestores assim, tu viu? Ele pediu pra ti tirar alguém. Daí o outro, pediu pra mim tirar. Ai, meu Deus, quem eu vou tirar? Ai, não sei o quê, né? E eu nunca me esqueço que eu cheguei pro Gustavo e falei, tá, beleza, eu vou ter que tirar alguém, assim, com muita dor no coração, né? O Gustavo, vai ter que tirar. Daí eu peguei o plano de ação já na hora, né? Tá, mas olha lá, esse plano de ação aqui a gente não vai conseguir com uma pessoa a menos. Daí ele assim, não, tu vê aí, escolhe algumas coisas pra tirar e depois me mostre. Daí eu falei pro Gustavo, ok. Daí eu fui lá, estudei o que eu ia tirar do plano. Aí tirei isso, tirei aquilo. Aí fui lá na sala dele. Gustavo, tá aqui o plano com as coisas que eu tirei. Isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar, isso aqui eu vou tirar. Daí o Gustavo começou. Não, mas isso aqui eu não quero que tu tire. Tu lembra disso? Eu falei, não, mas tem que tirar alguma coisa. Ah, mas o boletim do banheiro, tu vai tirar o boletim? Eu assim, Gustavo, não é essencial o boletim do banheiro? Tu gostava do boletim do banheiro, né? A gente fez um boletim com o objetivo das pessoas manterem o banheiro limpo. Mas a gente botava notícias, novidades no boletim, né? Ele tinha uma criatividade ali, né, Ivana? Despertava interesse, né? Despertava interesse. Aí eu falei, não, o boletim vai tirar. Tá? Ah, não, mas não quero que tire. Ah, vamos tirar esse projeto aqui. Não, mas esse projeto eu não quero que tire. E tu lembra que no final tu falou assim, tá bom, não precisa demitir ninguém. Gente, eu saí da sala tão feliz. A empresa no momento de crise e o RH foi o único setor que não demitiu ninguém. Aí, Ivana, foi muito massa, né? Claro que depois a KFG voltou a crescer, acelerou, mudou, corrigiu a rota, né? E a gente ali junto, fazendo projetos sem verba e mantendo as coisas e o pessoal dando pessoal engajado, unido, né? Já acho que passava ali na pós-pandemia, alguma coisa assim, foi, né, Ivana? E aí a gente se adequou, mas viu, a gente vocês tinham um projeto tão estruturado que às vezes no gestor a gente tem tantas demandas, né? Óbvio que o ideal é que a gente entre em cada detalhe, mas às vezes não é possível. Mas quando você tem algo bem estruturado, fica até difícil, às vezes, de dizer não, tu entende? Né? Óbvio, cabe, né, o gestor dizer sim ou não alinhado, mas quando você tem isso, mostra, né, todo o potencial daquilo. Eu acho que um corte aqui vai afetar mais do que muita coisa que a gente está imaginando, né? E é o caso, né? Foi o que a gente viveu lá, né? Exatamente. E assim, para ti, né, Gustavo, o que é essencial hoje, né? Por exemplo, a gente tem muitos RHs aqui que estão nos assistindo ou nos ouvindo, assim, né? O que para ti é essencial hoje no RH? Tu, como um diretor financeiro, o que tu vê que seria uma competência, uma habilidade essencial do RH? Assim, né, Ivana? Primeiro, eu acho que realmente ter essa questão do posicionamento, né? De trazer isso de forma clara para o gestor, né? Pro empresário, né? Pro empreendedor, pro gestor dela, né? Em si, dele, né? Gestor de RH. E o alinhamento. Eu acho que o alinhamento estratégico, sabe? Para nós, isso fez muita diferença, assim, de realmente estar alinhado aos valores, à cultura também da companhia, né? Se faz sentido também, né? E se não faz, né? Óbvio, conversar, mas acho que entender cada momento e estar alinhado realmente, né? Ao direcionamento da companhia, sabe? Eu acho que isso faz total diferença, porque a gente já teve experiências assim e não faz sentido. A gente não consegue conduzir um trabalho, né?
Se você não tem essa expectativa, se você não consegue mostrar para nós, assim, pelo menos para minha área, principalmente em números, né? Pô, a gente vê as ações, acaba como vocês sempre trouxeram. Hoje o RH tem meta. Sim. Cara, RH com meta, assim, você pode buscar, assim, grande parte das companhias não tem o RH que tem estruturado com metas, né? Não, assim, parece que o RH é sempre questão de festinha, coisas assim. Tudo isso é importante, não é uma coisa só. Salário é importante, clima é importante, cultura fundamental, né? Desenvolvimento é importante, treinamento é importante. Tudo isso é importante, né? Tudo faz parte. Mas tem que estar alinhado, né, com os valores da empresa e o RH principalmente, né? A gente não pode... acho que você fala isso muito bem, às vezes, sabe? A gente trabalha com o RH de resultados. Acho que o RH de resultados ele tem muito mais valor dentro das companhias como um todo. Né? Ele vai desenvolver, ele vai estar preocupado em desenvolver, porque que companhia não quer que seus colaboradores se desenvolvam? Independentemente se o colaborador vai ficar ou não dentro da companhia, mas enquanto ele estiver lá, a gente quer que o colaborador se desenvolva, que ele treine, que ele cresça, porque ele crescendo... Né? A empresa vai crescer junto. A empresa vai crescer. Ele vai dar 100%. Né? Exatamente. A empresa crescendo, esse colaborador vem junto. O papel do RH também está atrelado a isso, junto com a liderança, mas ele pode ajudar muito, né, Ivana? Então, eu acho que para mim, assim, uma das questões mais importantes, porque eu acho que todo o outro contexto, hoje o RH consegue buscar. Ele pode estudar, tem hoje infinitas possibilidades para ele adquirir conhecimentos, né? Tem toda uma preparação. Mas entender desse alinhamento estratégico, sabe? Eu acho que você não pode chegar numa nova companhia e, ok, você já aplicou muitas coisas, né? Deu certo, mas simplesmente vir e aplicar o que você acha. Não, peraí, vamos conversar, vamos alinhar. Cara, e talvez tudo que você acha realmente é o que a empresa precisa, mas tem que ter esse alinhamento. Sim. Né? Que é aquilo que eu falo, fazer um plano de ação alinhado aos objetivos do negócio, né? Exato. E, infelizmente, a maior parte do RH nem trabalha com plano de ação. Nem tem meta. E aí acaba caindo nessa questão. Daí só faz contratação e operacional. Sim. Aí realmente não vai ter verba. Não vai ter verba, né? Vai ficar... Isso é uma atividade importante? É uma atividade importante. Mas dá para fazer muito mais, né, Ivana? A gente sabe do potencial, né? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Mas isso precisa estar estruturado. E outra situação que eu lembro também que foi muito legal, não sei se você lembra, que aconteceu, que quando eu entrei lá na KFG, a gente tinha um indicador de quantidade de entrevistas, né? Sim. E isso é outra coisa, né? Mostrar o indicador. Uhum. Porque antes você via indicador? Não. Não via indicador? Você não sabia indicador. E eu comecei a mapear que tinha uma média de 72 entrevistas por mês. E eu fiquei pensando, nossa, mas por que tanta entrevista, né? E a gente percebeu que o RH fazia todas as entrevistas e depois mandava pro líder. Uhum. E chegava lá, o líder não aprovava. Uhum. E daí, às vezes, aquelas 10 entrevistas que ela fez, o líder não aprovou nenhum. Uhum. E eu só troquei. Não, primeiro manda pro líder avaliar. Uma conversa, uma triagem. O líder faz a triagem. Bate um papo com o cara e tal. Aí o líder diz, ok, entrevista. Só daquilo ali a gente passou para 15 entrevistas por mês. Inverteu. Né? Então pensa, 72 entrevistas. Cada entrevista durando 1 hora era 72 horas. Que consumia do tempo que consumia. Olha a energia desse RH. Uhum. E só uma fato de começar a analisar um indicador, você começa a ver, mas peraí, mas por que tanta? Começar a medir. Porque às vezes nem o próprio RH sabe o que ele está fazendo. Exatamente. Ele não olha, né, Ivana, assim, não tem tempo de analisar, não vê esses indicadores. É que nem tu falou, acho que quando a gente começa a estruturar, a gente tem muito mais informação e daquele dado ali realmente gerar uma informação para tomar uma tomada de decisão. Isso fez com que tu falou assim, nossa, 72 entrevistas, quantas horas a gente está gastando aqui? E a gente com muita coisa para fazer, né? Exatamente. Falei, peraí, será que não tem uma solução? Tem. Mas porque tu realmente conseguia ter esse tempo para analisar, tinha esses dados estruturados, não foi do dia para noite. E essa visão de medir, né? E essa visão de medir, de metrificar, né? Não tem como, né, Ivana, assim, dentro da companhia com o avanço, a gente é obrigado a olhar na quarta casa decimal, tudo, né, praticamente, né? Ainda mais com o mercado, com concorrência, competitividade que existe. Isso é uma necessidade de qualquer área. Por que o RH não pode ter? Exatamente. Fazendo gestão de pessoas. Cara, eu acho que sim, isso vai ajudar sim. Né?
E aí tá Por tá isso o que eu exemplo digo disso. que elas têm que participar de mentoria, aprender a fazer, porque muitas vezes a faculdade, assim, não tô criticando, mas a faculdade não ensina isso. Sim. A faculdade ensina lá o técnico, o livro, o estudo, o mundo das organizações, o mundo do trabalho, como foi criado. Pelo menos foi isso que eu aprendi na faculdade, Sim, né? sim, eu fui sim. aprender a medir na prática. Quando eu cheguei na empresa, eu comecei a perceber, não, mas peraí, o que está acontecendo aqui? Porque eu já fui RH faz tudo, o que ninguém me ouvia, né? O presidente da empresa olhava para mim e dizia, vai na sua conversa com as pessoas. Eu disse, não, cara, eu trabalho um monte. Daí eu comecei a perceber, eu tenho que medir, mostrar esses indicadores, né? E daí tem que aprender a fazer isso também. Né? Mas aí, só nessa performance de 72 entrevistas para 15, olha o tempo de horas que sobrou para o RH para pensar em outros projetos que são interessantes e que podem gerar valor para o negócio, né? Com certeza, Ivana. Isso mostra, né, assim, é que nem tu falou, eu acho que ela prepara, né? A faculdade prepara, mas você vai precisar de conhecimento de pessoas, principalmente assim, eu vejo na minha área financeira, eu acesso muitos outros. Vou analisar um curso com CFO tal, alguém que já participou de uma grande companhia também, ou que já exerceu por muito tempo, ou passou por diversas outras empresas, né? Onde eu possa aprender com ele, né, pelas experiências dele, a partir das experiências dele, o que eu posso agregar dentro da minha missão hoje, né? Então, eu acho que isso faz muito sentido. A gente tem uma base. Ganha tempo, né? Ganha tempo, acelera, passa vários atalhos em que às vezes a gente vai passar dificuldade. A gente viveu isso na prática, com você, com outros consultores, por exemplo. Então, isso ajudou demais a companhia ela crescer de forma mais rápida, né? Então, e aí eu acho que cada um também... Companhia cresce, mas não é só companhia, né? O profissional também cresce na sua jornada, né? Porque ele vai tendo mais valor, né? Ele vai gerando mais valor para o negócio, consequentemente, né? Vai ser valorizado. Exatamente. Você falou o que eu sempre repito, gera valor, o valor vai para todo mundo e depois esse valor também volta para sua vida, né? Com volta certeza. para você. E a gente finalmente conseguiu aumentar o VA. Não, ficou o quê? 1 ano e meio, eu acho, para aumentar esse VA, né? Não, a gente pensando, né? É que Um ano e meio. tem decisões que é óbvio, né? Tem decisões que são rápidas ali, mas eu tenho outras que a gente sabe que o impacto é duradouro, né? E aí, não tem como retroagir. Então, alguns passos você vai concedendo conforme a maturidade da companhia. E tá tudo certo, né, Ivana? Desde que tem esse alinhamento, eu acho que vocês sempre trouxeram as necessidades também. Como a gente trouxe as necessidades para vocês, teve coisas que a gente conseguiu implantar de imediato, tem outras coisas que não. Mas nunca vi assim que a gente teve um embate, né? Eu acho que sempre foi conversado, alinhado, entendido. Virou meme, Virou meme, piada. virou... Mas é isso, né? É o dia a dia. É o dia a dia, é a vida real, né? É a vida real. Eu até tô falando isso porque muitas pessoas às vezes desanimam, né? Eu até brinco assim, calma, jovem RH. Tipo assim, ela vai, ou ele vai, leva uma sugestão para o diretor diz não. Uhum. Aí a pessoa já, sabe, já entra naquela postura de vítima. Porque aqui... Nada é feito, não aprovam nada. RH, Não. Porque tem gente que tem esse perfil, Tem, sabe? sim. Nem só de RH, né? Aqui convenhamos que vai ter pessoas de outras áreas nos assistindo. Tem gente que tem esse perfil, né? Sim. Leva um não, aí não sabe lidar com aquele não. Não entende que numa organização vai ter muito não. Claro. Vai ter muita coisa que eu levei de sugestão pra vocês e você fala, agora não. Exato. Não. Então, ok, agora não. Então, guarda na manga aquela ideia e vamos caminhando. Entendendo? E tem RH que desiste, assim, que fica naquele looping do vitimismo, ou muito gestor também que eu já vi, né? Fica, porque a direção, porque não sei o quê. Nada. Cara, não agora, né? Não tem essa visão que a empresa pode crescer, que as coisas podem mudar e ter essa visão no contexto, assim, né? Eu não sei, tu já te irritou com algum RH assim, ou algum gestor? Isso acontece, né? Assim, acho que a gente tem... A gente tem as possibilidades que nós mesmos podemos criar, né, nesse sentido. Mas tem pessoas que se vitimizam demais, assim, né, Ivana? Assim, de que todo problema, né, é ou da direção, ou é da empresa, ou é do ambiente. Mas às vezes ele tem que poder se enxergar um pouquinho também. O que será que ele está fazendo que não está, né, atendendo as expectativas ali naquele momento? Ou... a falta de consciência também nesse sentido, né? De maturidade, talvez. Talvez. Ou a forma que também se posiciona. Que se posiciona.
Porque gera uma ação, uma reação. Talvez não conquistou agora, talvez seja um teste ali realmente. Não, calma. É igual um cliente, né? Você vai visitar, recebe ou não, um vendedor que vai visitar um cliente. Recebeu ou não volta nunca mais. Talvez aquele dia não era o melhor dia para aquele cliente, mas pode ser que você volte amanhã, na semana que vem, daqui 1 mês, daqui a 2 meses, e as portas se abram. Então não dá pra gente se vitimizar, né? Por causa de um não ou 2, né? Não, entende os objetivos, por que não está sendo feito, coloca que é uma prioridade, o momento certo vai chegar, né? Acho que a gente tem que entender isso, assim, né? Percebo que é essa a questão, sabe, Ivana? Do alinhamento, né? De alinhamento de expectativas, né? Eu acho que isso é fundamental, sabe? E eu na tua fala, eu vejo muito assim, muito mais do comportamento desse profissional, RH, ou desse gestor, do que efetivamente o técnico. Tu fala assim, uma coisa que eu também percebo assim, é realmente de construir isso junto. Porque às vezes parece que chega, né? E o RH é um setor fundamental dentro da companhia, né? Mas como que chega essa informação às vezes, né? Chega de forma, não, a gente tem que fazer isso. Cara, calma. Peraí, tem uma companhia num todo. Tô olhando, não posso olhar o curto, eu tenho que olhar o curto, o médio e o longo prazo. Né? Mas é extremamente... Sim, calma, vamos pensar, vamos analisar. Mas dependendo, às vezes, como você contextualiza, como você vende, né? Isso talvez seja mais simples, mais fluido, né? Não, peraí, olha só, a gente tem isso, a gente precisa fazer isso aqui. Tudo depende também do gestor. Entender também a pessoa que está do outro lado, né? Tem essa empatia nesse sentido. Acho que as coisas vão se conduzindo de forma mais fluida, né, Ivana? Assim. É o que eu falo, tipo assim, ser um parceiro... É porque, geralmente, a nossa cultura brasileira é de um RH que cuida das pessoas. E não é que o RH não vá cuidar, né? Eu não gosto muito da palavra cuidar. Porque, para mim, quem cuida é criança, né? Adulto, a gente acolhe, vamos dizer assim. Então, o RH acolhe as pessoas. Ok, tem que acolher. Mas aí, quem acolhe o diretor? Né? Quem que vai lá ver a última linha? Tipo assim... Como que tá? Né? Porque eu já tive experiências da pessoa querer... eu quero uma impressora. Tipo assim, chegar pra mim... fala pra direção que a gente precisa de uma impressora. Daí eu... cara, mas como é que eu vou chegar pra um diretor sabendo que a última linha não tá tão legal pra pedir uma impressora, cara? Sabe? E às vezes a pessoa não tem essa visão do negócio, né? Não, a minha necessidade agora, eu quero uma impressora colorida. É a maior que todas, né? Tipo, mas tu pode imprimir lá na sala do marketing. Não, mas eu quero aqui na nossa sala. Não tem empatia, né? Como um todo, né, Ivana? Isso é fato, assim, acontece, né? Acho que em todas as companhias, de modo geral, a gente tem que ir trabalhando isso, né? É o que nós estamos fazendo, né? Pelo menos eu estou tentando fazer isso com os RHs, né? Olhem a visão do negócio também. Olha as pessoas, mas olha o negócio. E também não tem muito essa cultura do diretor procurar o RH, né? Tu diz do diretor e mais atrás. Porque assim, o colaborador vai no RH reclamar. O colaborador vai lá. Porque o gestor isso, não sei o quê. Mas o diretor não tem muito essa questão, né? Porque o diretor já tem uma postura diferente, né? Porque pra ser diretor, tu não pode ser um reclamão. Não. Aí desiste, fecha as portas. É solução, né, Ivana? O que eu acho que todo mundo busca hoje de novo, né? É trazer uma solução para um problema, para uma dor, né, que a gente passa como empresa. Eu acho que se você trouxer isso, eu tô te trazendo solução, cara. Que empreendedor, que diretor que tem milhões de situações passando na mente dele, né, a todo momento, situações novas surgindo, problemas. Quem que não quer pessoas ao lado dele que tragam soluções? Que tragam soluções. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Poxa, se você é um RH, se você é um líder, se você é um gestor que leva soluções, cada vez mais a empresa vai te valorizar, você vai estar cada vez mais intrínseco dentro do negócio. Agora, se você é uma pessoa que vai lá levar problema, levar reclamação toda a vida, tá, e aí? Que solução que tu apresenta? Não tem. Não tem. Não vai ganhar credibilidade, né? Não vai ter influência. Não vai ter influência. Como que eu vou acreditar? Aí, lá vem de novo, vai reclamar. Vai reclamar. Não tem jeito nesse sentido, né? Eu acho que tem que trazer os problemas e buscar a solução em conjunto. Então, isso eu acho que é importantíssimo, sabe? Que o pessoal tenha essa visão, né? Isso em qualquer área, né, Gustavo? Qualquer área. Não só de RH. Mas RH eu vejo que é fundamental porque RH não foi muito treinado para isso, né? Para levar soluções, para trabalhar com metas, para trabalhar com números e projetos. É algo que
ainda é difícil para muitos RHs, né? Ainda tem muito espaço para ser trabalhado muito isso, espaço, né? Dentro do método, né? Dentro da mentoria. Então tá, Gustavo, assim, ó, quero te agradecer imensamente por estar aqui no nosso RH Cast, né, a tua presença ilustre. Gustavo é um parceirão aí, hoje ele já tem essa visão do RH de resultados, né, Gustavo? Nenhum RH tira farinha mais contigo. Agora ele já sabe, tem PA? Cadê a planilha? A planilha de metas. Vamos ver o ROI aqui. Vamos ver o ROI, cadê os indicadores? Por que não tá fechando a vaga em 20 dias? Ninguém tira farinha, né? E pra mim foi um prazer prestar serviço pra ti, estar conversando contigo. Eu acho que tu trouxe, assim, insights valiosos pra quem é RH e pra quem também é empreendedor. Uma coisa do Gustavo muito legal, o Gustavo sempre foi muito de ouvir, né? E a gente usa muito essa questão do meme, da piada, né? Muitas vezes eu faço uma coisa errada, ele vem e me chama. Quando ele faz errado, Gustavo, vem cá. Tu fez isso, eu não acredito. Ele fez. Mas é porque é o seguinte... Que massa, vi a minha ideia. Eu disse, Gustavo, isso aqui não pode. Mas, Ivana, é isso, sabe? A gente tem os nossos desafios durante o dia, mas a gente tem que saber levar a vida também de forma leve, né? Porque se a gente for para o ambiente de trabalho, vai ter problema, vai ter situação, como vai ter muitas coisas boas, mas a gente tem que se divertir também no bom sentido. Sim. Agora você vai falar, meu Deus, que problema, vai cair o mundo sobre mim. Cara, não, calma, vamos resolver. Não tem dias que é assim, faz parte. Não, mas isso eu acho que sempre foi bom, né, chegou, Gustavo, o que tu fez? Tu chegou empolgado, vice, a minha ideia. Eu disse, não, senta aqui, peraí, senta aqui. Aí a gente foi conversando, ele saiu da sala. Não, realmente, não, nós não vamos fazer mais assim. Eu já vou alinhar com o fulano. Eu lembrei agora. Eu vou alinhar com o fulano. Mas eu acho que tu trouxe uma coisa muito importante, que é o que eu falo também, né? Tipo assim, ó, não é que o RH não vai ser um setor desafiador. Né? Eu não vendo um milagre, aquela coisa assim do coach, não, vem aqui que em 90 dias tu já vai ser um RH de resultados, não vai ter mais problema, não é isso. É um processo, né? É um processo, né? A gente trabalha muito nessa mentalidade de processo, de mudança de mentalidade, de posicionamento, porque muito RH é talhado ali para fazer o operacional e querer que a empresa demande as coisas. E às vezes já é uma crença, né, Ivana? É uma crença. É uma crença que a gente tem que quebrar. Até mesmo os empreendedores enxergar e ouvir. Porque também muito do que a gente conseguiu construir lá, como você falou, foi conjunto. Foi trocando ideia, né? O diretor também tem que dar essa abertura. Tem que entender, né? Tem que entender, ouvir. Gustavo sempre foi muito de ouvir, de entender. Né? Por mais que ele achava que a ideia era o máximo, assim, Gustavo, senta aqui, Gustavo. Senta aqui do meu lado, vamos conversar direitinho sobre essa ideia. Como muitas vezes tu também falou assim, não, Ivana, que essa ideia eu não quero. Fulano eu não quero. Não quero. Não dá. Mas eu vejo assim que pode ser mais leve, Gustavo. Não precisa ser tão pesado o RH. Né? Não é que não vai ter desafio. O RH tem desafio todo dia. Mas não precisa ser pesado, né? Dá pra extrair assim, sabe? É mentalidade, né, Ivana? É um pensamento... Isso a gente tem que estar trabalhando sempre, né? Tem pessoas que já vêm com esse perfil, já vêm com um entusiasmo, digamos assim, talvez de nascença, algo assim, o ambiente que viveu. Tem outras que tem que ser trabalhado ao longo do tempo, sabe? De enxergar as coisas de uma forma mais positiva, né? Eu vejo assim, a gente tem que ter essa visão, tanto implantar isso dentro da empresa, sabe? Claro, positivo, trabalhar de forma com uma visão positiva, com a realidade, mas, cara, vamos extrair o que é bom, também não deu certo, aprende, errou, faz parte do processo. Eu não me esqueço, tu veio falar um erro, eu falei, mas foi aprendizado. Mas foi um erro de R$1 milhão. Eu falei, agora tu aprendeu. Doeu aquele erro, né, Gustavo? Mas é uma coisa que a gente aprendeu. Hoje foi doído, sofrido. Né? Quem quer perder, né? Ainda mais quando a gente fala da área financeira. Mas a gente teve que passar o processo. Eu sempre falo, quantas oportunidades surgiram que a gente pôde agarrar porque a gente estava dentro do meio do processo. Se eu não tivesse startado naquele momento, tinha passado. Sim. E a gente não tinha absorvido. Agora outras também a gente foi absorver. Opa, peraí. Acho que a gente subiu no cavalo errado aqui. Vamos voltar. Então faz coisas que faz parte, né? É o dia a dia. Assim, dia a dia a gente vai criando mais casca, vai aprendendo, vai amadurecendo e sempre buscando também se desenvolver, né, Ivana? Sim. É muito dinâmico, né? Em todas as áreas. Eu acho que todas as áreas, a evolução, ela é dinâmica, a gente tem que estar sempre aprendendo. Muda muito, né? O RH, talvez, de 5 anos atrás, também não é o RH de hoje, não vai ser o RH dos próximos 5 anos. Para onde que tá, hein? Né? Como que vai ser as atitudes?
novas gerações surgindo, como que eu vou poder adequar isso tudo, né, Ivana? Então tem muita coisa aí, a vida inteira pra gente estar aprender e desenvolver, né? se aperfeiçoando. E engajar as pessoas. Exato. Gustavo, obrigada a você, obrigada KFG, foi um prazer te entrevistar. Imagina. Né? Seja sempre muito bem-vindo aqui no RHCast, depois a gente vai fazer um só pra contar os memes. Tá, tá um bom. Gente, ele fazia as coisas, daí eu criava os memes e ainda mandava pra ele, assim, ó, Gustavo, esse meme aqui foi tu que me inspirou. Sempre levando as coisas com muito bom humor, né? É verdade. Muito bom humor. Os erros e os acertos de forma leve. Bom. Obrigado a todos por nos assistir. Até o próximo episódio do RHCast.